Boa tarde, mais uma vez. Cá estou eu para de novo falarmos desta vez sobre guerra. Um capítulo que daquele meu livro A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos não cheguei a dar-vos conhecimento, é um que trata da literatura sobre a guerra e dos escritores que de todos os países europeus foram à guerra. E começarei por falar sobre o que disse Churchill. Winston Churchill citou que a guerra é uma invenção da mente humana e a mente humana também pode inventar a paz. Portanto, esta é uma grande frase. E então lerei desse capítulo, ou subcapítulo, recordando a maioria dos escritores, poetas, jornalistas, dramaturgos, aforistas, romancistas, ou seja, a fina flor da juventude intelectual das nações europeias beligerantes que se bateu pelo seu país com grande determinação. Muitos desses jovens ofereceram-se como voluntários, tendo alguns falecido. Outros sobreviveram, com ou sem sequelas físicas, porém quase todos eram portadores de transtornos ou traumas psíquicos. É o que a guerra deixa ao homem. Portanto, só problemas graves e tristeza e, portanto, para além de solidão e doenças especialmente psíquicas, quando não têm a fatalidade de ter problemas físicos também. Os raros que escaparam ilesos da tragédia não mais esqueceriam os duros, amargos, sombrios, frios, longos, desastrosos ou gloriosos anos dessa guerra, em que tiveram de viver, conviver e sobreviver colados aos seus camaradas, de luta, na alegria e na tristeza. Dessa solidariedade iria nascer uma forte aliança que os uniria até à eternidade. É o que habitualmente acontece com os nossos militares, portanto é o chamado corpo, portanto o corpo do exército é realmente o conjunto de homens que estão unidos para a luta. Uma parte dessa elite de jovens que tinham um conhecimento político profundo das necessidades internas dos seus países de origem atravessou pelejando com ardor os campos lamacentos da frente ocidental. Outra lutou corajosamente na vastidão dos terrenos secos da frente oriental. Esses bravos, decididos a defender os ideais que perfilhavam os valores da sua nacionalidade, partiam para a frente, deixando para trás famílias, empregos, empreendimentos, para cuidar unicamente da defesa da pátria, assim como da sua manutenção e da expansão ou recuperação dos territórios que julgavam pertencer-lhes por direito histórico e de justiça. O que os movia a todos era o futuro, as garantias e a estabilidade das condições económicas dos respectivos países, e o que, consequentemente, reverteria em prol do bem-estar dos seus compatriotas. Quando voltavam com vida da frente, todos eles escreviam sobre a guerra e sobre a sua visão interior desse conflito desumano, esmagadoramente cruel e dilacerante, pernicioso ladrão, ceifador de vidas humanas, que eles julgavam que duraria apenas 1 ano e que acabou por durar 4 anos e meio. Relativamente à guerra, convirá referir em poucas palavras o que alguns estudiosos refletiram, expuseram e concluíram sobre esse fenómeno. Por exemplo, Niall Ferguson, historiador inglês da Escócia e do imperialismo moderno, que escreveu The Pity of War, defende que a Grande Guerra teria tido início por culpa da Inglaterra, devido às suas suposições crédulas sobre os desígnios alemães. Por sua vez, J. Winter, historiador que coordenou a publicação dos 3 volumes da Cambridge History of First World War, em entrevista concedida em 2013 ao jornal português Público,
conduzida pelo historiador Miguel Bandeira Jerónimo, e afirmou que a Grande Guerra tinha sido uma guerra contra civis e entre exércitos. Salientou ainda que esse conflito armado tinha sido um matadouro e um ato de desaparecimento, visto que cerca de metade dos que faleceram não têm túmulo conhecido. Perfilhava a ideia de que a Primeira Guerra Mundial devia ser entendida como um conflito global protagonizado por Estados-império, não por Estados-nação. Esse historiador também já concluíra que a poesia da Grande Guerra tinha reforçado as tendências românticas sobre a guerra. Escreveu Ressurreição, um livro extremamente comovente sobre a maneira como os cidadãos franceses, ingleses e alemães lidavam emocionalmente com as terríveis perdas resultantes da Grande Guerra. Por vezes, os historiadores não estão de acordo uns com os outros, como no caso de Richard Evans, que criticou Max Hastings e Niall Ferguson pela maneira como trataram o tema da Grande Guerra em documentários televisivos partindo de raciocínios alimentados por uma história contrafactual. De facto, também Niall Ferguson tinha expressado desagrado aos historiadores Michael Sturmer, Fritz Fischer, Hans Ulrich Weller, Hans Mommsen e Wolfgang Mommsen, devido à argumentação dos mesmos sobre aquele conflito armado com o qual não concordou. Segundo salienta o historiador Jean-Louis Robert, durante o conflito armado começou a expressar-se um novo código moral nas diferentes frentes de combate que englobava a frivolidade, o cinismo, o egoísmo, a vulgaridade e a incompetência, entre muitos outros. Porém, não é apenas através dos historiadores, dos seus comentários e das suas obras que a maioria dos leitores modernos capta as suas impressões sobre a Primeira Guerra Mundial, mas também através da leitura de romances e de filmes sobre o Holocausto. De igual modo, na área da poesia se poderá acentuar que muitos foram os autores que expressaram os seus sentimentos através de belos e magníficos poemas. Na verdade, muito pode o público aprender com os poetas e as suas experiências líricas, dependendo de cada país e das correntes ou vanguardas em que os autores se perfilaram. Assim o leitor poderá tomar contacto, segundo a ótica e contrastes escolhidos pelos poetas, com as mais diversas formas de tratamento de uma completa e diversificada gama de sentimentos, tais como o amor, a paixão, a saudade, o prazer, a dor, o sofrimento, a alegria, a tristeza, o ódio, a vingança e o desespero, entre outros. Poetas conceituados que escreveram sobre a Grande Guerra foram Stephen George, que em 1914, logo no início da Primeira Grande Guerra, previu um final triste para a Alemanha e entre 1914 e 1916 escreveu um poema em tom pessimista intitulado Der Krieg, a Guerra. O desfecho das hostilidades viu confirmarem-se os seus proféticos receios. A poesia de George era considerada aristocrática. Os versos eram de estilo formal, em tom lírico e linguagem arcaica, tendo sofrido a influência da poesia clássica grega, em contraste com a poesia realista alemã da sua época. Teve ligações ao simbolismo francês e apreciou a obra de Nietzsche. A sua obra constitui uma ponte entre o século XIX e o modernismo alemão. Ficou conhecida a sua coleção de poesias Al-Gabal, de 1892, e em 1907 escreveu Der Siebente Ring, o sétimo selo, e em 1914 Der Stern des Bundes, a estrela da Federação. Fundou a revista Blätter für Kunst e traduziu obras de Dante, Shakespeare e Baudelaire. Quanto a Auguste Strame, escreveu o poema Schlachtfeld e Heinrich Lerche. Produziu Battlefield e The War Invalid. Do mesmo modo,
Giuseppe Ungaretti, fundador do hermetismo, teve contacto permanente nas trincheiras com a morte. Este poeta sofreu as influências do futurismo de Guillaume Apollinaire, do surrealismo e interessou-se pelo simbolismo de Stéphane Mallarmé. Ungaretti foi chamado às armas em 1915 como simples soldado do 19º Batalhão de Infantaria em Trieste, sobre o Carso de Sagrado, uma das frentes mais duras de combate nessa região. Tinha então 27 anos. São Martinho del Carso é uma fração do município de Sagrado que, em resultado dos combates da Primeira Guerra Mundial, ficou quase completamente destruído. Aí teve o poeta a oportunidade de escrever os poemas que fariam parte do seu primeiro volume de poesia intitulado Il Porto Sepolto. Foram estas as palavras escritas pelo poeta. Incomincio il porto sepolto, sepolto dal primo giorno della mia vita in trincea, e quel giorno era il giorno di Natale del 1915 e io ero sul Carso, sul Monte Saint-Michel. Ho passato quella notte coricato nel fango e fazia al nemico che stava più in alto di noi ed era 100 volte meglio armato di noi. Per un anno si svolvero i combattimenti. Il Porto Sepolto racchiude l'esperienza di quell'anno. A tradução do que eu estive a tentar ler em italiano é a seguinte: iniciou o Porto sepultado desde o primeiro dia da minha vida na trincheira, e esse dia era o dia de Natal de 1915, e eu estava sobre o Carso, sobre o Monte Saint-Michel. Passei aquela noite deitado na lama, frente a frente com o inimigo, que se encontrava mais acima de nós e que estava 100 vezes melhor armado que nós. Os combates desenrolaram-se ao longo de um ano. O Porto sepultado contém a experiência daquele ano. Descoberta a realidade trágica da história, denunciando a estupidez da guerra, retratada em Il Porto Sepolto, que data de 1917, procurou o autor reencontrar uma visão autêntica, humana, da existência e da sociedade. Existe um nítido contraste com a poesia escrita em Inglaterra no início do século XX, antes da guerra, mostrando dor, sofrimento, antítese completa da glória militar, como no poema de Wilfred Owen, e o cinismo agressivo assumido pelos soldados de patentes inferiores, expresso nos poemas de Siegfried Sassoon. Os poetas da guerra levaram os leitores a encarar os horrores da guerra industrializada. Wilfred Owen escreveu Dulce et decorum est e ainda Pro Patria Mori. No mesmo contexto se enquadra Siegfried Sassoon, que escreveu Blätter. Contudo, este último autor ficaria mais conhecido pela sua obra em prosa. Escreveu uma trilogia que é a sua própria autobiografia, Schersten Trilogy. Durante a guerra, tendo chegado ao hospital de Kreglockskart, um mês depois de Owen, Sassoon ficou sob os cuidados do psiquiatra H. Rivers, que tinha descoberto em primeira mão a cura através do diálogo com os seus pacientes que sofriam de diferentes perturbações mentais derivadas das suas experiências em combate, desafiando o largamente aceite aguentar sem se queixar, atitude em relação à doença nervosa causada por bombardeamentos, que era largamente rejeitada por ser um sintoma de cobardia ou insanidade. Em vez disso, Rivers atribuía à reação natural de qualquer homem comum, exposto a um terror implacável, acreditando que os pacientes deviam falar sobre os assuntos, em vez de reprimir as suas experiências traumáticas. Rivers defendia a expressão pessoal e a atividade social como sendo a melhor cura para o trauma psicológico.
e energeticamente encorajou Sassoon a continuar a escrever. A fama de Wilfrid Owen iria ultrapassá-lo, porém foi graças a Sassoon que Owen perseverou na sua ambição de escrever melhor poesia. Uma cópia do manuscrito de Owen, intitulado Anthem for Doomed Youth, contendo correções manuscritas de Sassoon, está exposto como testemunho dessa época no Museu Imperial da Guerra em Londres. Outros documentos permanecem até hoje, podendo demonstrar claramente a profundidade da admiração de Owen por Sassoon. Os dois voltaram ao serviço ativo em França, mas Owen foi morto em 1918. Sassoon foi promovido a tenente e, depois de passar algum tempo fora de perigo na Palestina, voltou para a frente. Em 13 de julho de 1918, Sassoon foi novamente ferido na cabeça por fogo amigo. Dessa vez, um soldado inglês tomou-o por um alemão perto de Arras, em França. Devido a esse problema, passou o resto da guerra na Grã-Bretanha. Tinha sido nomeado capitão. Depois do conflito, Sassoon contribuiu para divulgar a obra de Owen, atraindo a atenção do maior número de público possível para a mesma. A amizade de ambos foi o tema da peça de Stephen MacDonald, Not About Heroes. O romance Regeneration, de Pat Barker, é um relato ficcionado desse período da vida de Sassoon que foi adaptado ao cinema. Essa obra deriva dos livros publicados em 1990 que constituem a trilogia de Pat Barker, Regeneration, The Eye in the Door e The Chaucer Road. Quanto ao lírico austríaco George Trakl, a sua obra tem um poder e um valor emblemático. Durante a Primeira Guerra Mundial foi oficial farmacêutico, o que abalou profundamente o seu já debilitado espírito. Suicidou-se a 3 de novembro de 1914 na Cracóvia, quando tomou uma forte dose de cocaína que lhe provocou uma paragem cardíaca. Tinha apenas 27 anos. Do ponto de vista literário, destaca-se na sua obra lírica um momento anterior e um posterior da intuição do clima de horror e destruição que iria inundar a Europa. Por isso o apelidaram de Profeta. Trakl apreciava os poetas simbolistas franceses, nomeadamente Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire. Esse procedimento, este poeta, preferencialmente expressionista, portanto, este proeminente poeta austríaco, escreveu vários poemas, sendo entre outros mais conhecidos Transfiguração, De Profundis, Crepúsculo de Inverno, Aos Imudecidos. As imagens da sua produção são expressionistas, deixando transparecer melancolia, um certo tom elegíaco e um refinamento preciosista artificial, de inspiração pós-romântica e decadente. Na verdade, os poetas expressionistas, com a sua poesia extremamente subjetiva, transmitiam nas suas obras uma profunda angústia, melancolia e desespero humano, priorizando o mundo interior em detrimento do exterior. A experiência na guerra do poeta francês Charles Péguy, que foi tenente de reserva, resume-se desde a sua partida em campanha e mobilização, em agosto de 1914, integrado na 19ª Companhia do 70º Regimento de Infantaria, até à sua morte no mesmo ano, durante os combates da Batalha de Orque, nas vésperas da Primeira Batalha de Marne. Foi morto com uma bala na fronte, entre Prenchard e Villeroy, perto de Le Plessis-l'Évêque. Herdeiro intelectual de Charles Péguy, o filósofo Alain Finkielkraut considera que Péguy deveria ser uma referência incontornável para todos aqueles que querem pensar o mundo moderno.
um outro filósofo, Damien Legay, reforça que é urgente e mais necessário do que nunca ler Peggy, escandalosamente banido dos programas escolares, devido à atualidade ardente do seu pensamento e aos numerosos antídotos que fornece contra os venenos que corroem a nossa sociedade. Também a amizade misticamente fraternal de Charles Péguy, o católico, e do historiador Jules Isaac, judeu, é hoje ainda celebrada como um exemplo do traço de união necessária entre cristãos e judeus. Os dois fundaram a revista francesa Cahiers de la Quinzaine. Trabalharam em conjunto para a reconciliação entre judeus e cristãos e enfrentaram o antissemitismo que tinha sido promulgado em França por Édouard Drioumont em La France Juive. Na zona do romance, muitos foram os escritores que, não tendo ido à guerra, também se interessaram pela temática da mesma, cuja profundidade só é possível captar em todos os seus ângulos através do estudo globalizante de várias áreas de conhecimento, acompanhada de muita perspicácia e da firme vontade de aprender as teorias e as técnicas castrenses. Os combatentes que optaram por essa forma literária souberam transmitir plenamente a sua própria experiência de vida, facto que posteriormente se revelará da maior importância para o necessário registro histórico que ajuda a avaliar os factos e a pesar os sentimentos gerados e derivados das diferentes circunstâncias em que os mesmos decorreram. Todos os dados valiosos e verdadeiros transmitidos por esses heróis permitiram e ainda hoje permitem garantir que outros romancistas não combatentes tenham podido e sempre possam expandir a sua capacidade imagística para criar obras literárias sobre os mesmos acontecimentos históricos ou sobre outros que ocorram no futuro. Uma escritora inglesa, Vera Mary Brittain, feminista e pacifista, cuja obra está pouco divulgada, também teve muito a relatar da sua experiência durante a guerra. Atrasou os seus estudos de literatura inglesa em Oxford, depois de ter frequentado a faculdade durante um ano e no verão de 1915 quis trabalhar como enfermeira VAD, Voluntary Detachment Aid. O seu primeiro romance, The Dark Tide, foi publicado em 1923. O noivo, o irmão e vários amigos foram mortos durante a guerra. A correspondência que trocou com eles ficaria documentada no livro Letters from a Lost Generation. O seu best-selling Testament of Use, publicado em 1933, contava as suas memórias da Primeira Guerra Mundial e o seu percurso em direção ao pacifismo. Os seus diários Chronicle of Use, 1913-1917, foram publicados em 1981. Também Henri Barbusse publicou em 1916 uma obra que se tornaria um best-seller, Le Feu, ou seja, Under Fire. Conta a história de um esquadrão de soldados franceses. Do mesmo modo, Der Streit der Sergeanten Grisha, The Case of Sergeant Grisha, de Arnold Zweig, foi editado inicialmente em 1921 como peça de teatro e mais tarde seria publicado como romance. Vou, por hoje, acabar aqui este início do capítulo que vos citei e continuarei depois até acabar o mesmo. Portanto, o capítulo chama-se Literatura sobre a Guerra e, portanto, fala-nos dos escritores que foram à guerra, em que uns voltaram e outros não. Portanto, até um próximo live e muito obrigada. Até logo.